Olá, tudo bem? Aqui é o professor Renato Cavalcante. Estamos dando início hoje ao nosso curso do PSS1. Serão 12 aulas, muito conteúdo, muito exercício para que você possa aprender tudo e se dar muito bem lá no seu vestibular. Tranquilo? Então vamos aqui, sem mais delongas, vamos começar a falar de conteúdo. Como eu falei para vocês, nosso conteúdo do PSS1. E a nossa aula de número 1, que é a aula de hoje, o assunto será conjuntos. Então nós começaremos a navegar em toda a parte de álgebra do teu conteúdo. Porque o conteúdo do PSS1, ele é formado por uma parte de álgebra e uma parte de geometria. Isso acontece em todos os PSS. Porém, no edital de vocês, o PSS1, lá nós temos o seguinte conteúdo: conjuntos, temos também funções e progressões, e a parte de geometria plana. Então, iniciaremos hoje com a aula de conjuntos. Mas, antes de começarmos a falar de conjuntos, eu preciso perguntar de você, qual o conceito que você tem na sua mente sobre conjuntos, né? Porque, na maioria das vezes, quando eu falo em conjunto com alguém, a pessoa logo pensa, para que seja um conjunto é necessário sim que tenha elementos, Renato, porque senão não faz sentido eu falar em conjunto se esse conjunto não tiver elemento. E aí é a primeira contradição que a gente vai entrar agora na matemática. Mas vamos trazer uma definição teórica aqui para você. A definição diz assim, ó: conjunto é uma reunião de elementos. Podemos dizer que essa definição ela é bem primitiva, e realmente é, né? Porque a gente pensa assim diariamente. Eu quero um conjunto de animais, tem que ter vários animais. Conjunto de músico, tem que ter vários músicos, e assim sucessivamente. Mas, a partir dessa ideia, podemos relacionar outras situações. O conjunto universo, que é o conjunto que abrange a todos os elementos de uma definição, e o conjunto vazio. São dois tipos especiais de conjuntos, o universo todo e o vazio não tem ninguém. Então, já entra em contradição com essa ideia de que para que tenha conjunto tem que ter elemento. Tranquilo? Então, vazio não possui elemento e pode ser representado por essa linguagenzinha que está aqui, gente. Olha só. O que eu preciso apontar para vocês, jamais, nunca use isso aqui para representar um conjunto vazio, tá? Ou só as chaves, sem nada, ou só a bolinha cortada para representar o nosso conjunto vazio, tranquilo? Continuando aqui, podemos dizer que o universo possui todos os elementos com o que estamos trabalhando. Então, falar conjunto dos professores. Quem é que está lá dentro? O universo desse conjunto são todos os professores, sem exceção nenhuma. Tranquilo? E normalmente aparece representado pela letrinha U. Tranquilo? Então é isso que eu preciso que você entenda. Por enquanto, é só uma parte teórica. É uma parte decoreba mesmo. Mas daqui para mais um pouco a gente vai começar a fazer cálculo. Começar a trabalhar com número, trabalhar com o que você gosta, fazer continha. Tranquilo? Continuando, vamos falar da representação dos conjuntos. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, o conjunto ele pode ser representado de várias maneiras. E uma delas é a que eu vou apresentar para vocês. Então pega esse seguinte exemplo. Vou te dar uma condição. O conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15. Quando você olha para esta definição, você vai me dizer, tem alguns números aí dentro, Renato. Tem alguns números que atendem a essa condição. Quem são esses números? Aí, vou dizer para você. Mas essa primeira representação é a representação em forma de elencar os elementos, de você escrever mesmo todos os elementos. Eu escrevi ali, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Estão todos os elementos ali para você. Você está vendo todos os elementos porque nós escrevemos esses elementos ali para você. Mas eu também posso representar através da propriedade dos seus elementos. Então eu coloco ali um conjunto A igual x tal que x é par, e x é maior que 0, ó, isso aqui é maior, x maior que 0 e menor que 15, beleza? Então é isso que eu preciso que você entenda agora. Linguagem simbólica, esse cara representa tal que, tá? Beleza? Então, primeira representação, enumeração dos elementos, eu realmente escrevo todos os elementos. Segunda situação é aquela em que eu vou representar os elementos pela sua propriedade, perfeito? Então vamos lá. Para uma outra condição. Vou te dar uma outra condição e vamos ver se você consegue escrever para mim os seus elementos. Tá ali, ó. O conjunto dos números naturais ímpares menores que 20. Quem são os números naturais ímpares menores que 20, gente? Você tem que definir para mim quem são esses números. E você vai falar, Renato, tem alguns números aí dentro. Quem são os números que estão aí dentro? O número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. São números que são ímpares, você sabe que é um número ímpar, e menor que 20.
Então está ali todos os números que atendem a esse nosso requisito. Através das propriedades dos elementos, olha como eu escrevi. X pertence aos naturais, tal que x é ímpar e x é menor que 20. Então olha só, eu escrevi aqui embaixo, né? Tradução para você do que está escrito na forma simbólica. Preciso que você decore esse sinalzinho, né? Isso aqui é maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual e diferente. Tranquilo? Essa simbologia matemática é importante para que você possa interpretar bem questões. Vamos continuar aqui, ó. Uma outra forma de eu representar um conjunto, gente, seria através do diagrama, também conhecido de diagrama de Venn. Isso vai ser uma ferramenta muito importante para o nosso estudo aqui. E eu preciso que você compreenda isso. Então, o que seria isso? Olha só, tenho aqui um conjunto A, x tal que x é maior que 2 e menor ou igual a 12. E x tal que x é maior que 4 e menor que 8. Nós podemos representar esses dois conjuntos aqui, dentro do diagrama. Quem são os números que tem que estar aqui dentro? São os números maiores que 2 e não inclui o 2, e menores que 12, só que inclui o 12 porque tem a igualdade. Então, pulou o 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós já escrevemos todos os elementos do nosso conjunto. Já aqui no conjunto B, tem apenas o número depois do 4, né? Então, 5, 6 e 7. Perfeito? Então, a gente pegou agora todos os elementos que nós tínhamos lá e escrevemos na forma de diagrama. Perfeito? Concentra no que eu estou te falando. Então, aqui, ó. O que seria, Renato, um subconjunto? Diz para mim o que é subconjunto. Olha só, preciso que você entenda, gente. Subconjunto é um conjuntinho menor que foi formado com elementos daquele outro conjunto. Então eu tenho um conjunto grande, né? Eu tenho o conjunto dos professores. E eu consigo formar um conjunto menor. Eu posso formar o conjunto dos professores de matemática, um conjunto pequeno, né? Conjunto dos professores de história, outro conjunto. Conjunto dos professores homem, conjunto dos professores mulher, e assim vai, a gente começa a formar vários subconjuntos, quando eu começo a ser mais exigente na minha definição, quando eu coloco uma característica a mais nos meus elementos, e aí eu formei um subconjunto. Então olha um exemplo aqui prático para a gente entender. Tem um conjunto B ali, que tem os elementos A, B e C, Azinho, Bzinho e Czinho, e aí eu te pergunto, quantos são os subconjuntos desse conjunto? Quantos conjuntinhos menores eu consigo formar? E isso eu trouxe aqui para ti, ó. O menor conjunto que eu consigo formar é o conjunto vazio, tá? Conjunto vazio, por definição, ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Esse outro conjunto aqui, ó, é o conjunto ABC. E se tu olhar, ele é o próprio conjunto B. Renato, mas como que pode ele ser subconjunto dele mesmo? Perfeito, isso é definição de conjunto. Todo conjunto será subconjunto dele mesmo. Todo conjunto será subconjunto dele mesmo. Renato, mas eu posso formar conjunto com apenas um elemento? Pode. Pode ser só o A sozinho, pode ser só o B sozinho, pode ser só o C sozinho. Também eu posso formar conjunto com dois elementos. O A com C, o B com C e o A com C. Perfeito? Esses conjuntos que eu criei, todos eles são ditos subconjuntos. Eu preciso que você entenda isso aqui, ó. Se eu tenho um conjunto menor, que ele é subconjunto de um conjunto maior, logo esse conjunto menor, que é o subconjunto, ele tem que estar dentro, ele tem que estar contido no outro conjunto. Então nessa figura, eu posso dizer que A está contido em B. Também posso dizer que B contém A. São duas nomenclaturas importantes. A contido em B, B contido em A. No momento que eu digo que A está contido em B, eu estou dizendo que A é subconjunto de B. Perfeito? Ah, Renato, e se eu estiver falando de elemento? Eu posso falar assim, ó. O elemento Azinho, que é a letrinha A minúscula, ele pertence ao conjunto B. A letrinha Bzinha, ela pertence ao conjunto B. A letra Czinha pertence ao conjunto B. Veja que agora eu estou usando o pertence e não mais o contido e o contém. Também poderia dizer que D não está contido em B, tá? Então eu estou te dando uma nova nomenclatura, perfeito? Vamos para cá, concentra comigo, foca aqui, ó. Teria uma outra maneira, uma outra forma de eu representar isso aqui para você. Sair da tua tela para você concentrar no que eu estou te falando, concentra no que eu vou escrever. Olha só, se eu tenho aqui, gente,
se eu tenho aqui um conjunto, o conjunto A tem, o conjunto B tem quantos elementos? 3 elementos. Dizemos então que o número de elementos de B é igual a 3. Número de elementos de B igual a 3. Quantos subconjuntos B tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então B possui 8 subconjuntos. Renato, se o meu conjunto tiver 10 elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? Tem como eu fazer isso na mão? Seria desumano, daria muito trabalho. Então eu vou te apresentar uma fórmula. Sempre que você quiser saber o número de subconjuntos de um conjunto, é só você usar essa expressão, 2 elevado a n, onde esse n é a cardinalidade do conjunto. Renato falou chique. O que é cardinalidade? Cardinalidade nada mais é, gente, a cardinalidade nada mais é do que a quantidade de elementos de um conjunto. Então, se eu estou te falando que B possui 3 elementos, é porque a cardinalidade de B é igual a 3, tá? Só para falar chique. Então, nesse caso concreto que nós temos aqui, podemos dizer que temos 2 elevado a 3 subconjuntos, que vai dar 8. Então, veja que se a questão te der a quantidade de elementos, seja um conjunto A que tem 5 elementos, quantos subconjuntos ele possui? Tu vai fazer 2 elevado a 5, que dá 32. Tranquilo? Sem dificuldade. Só faz isso aqui e acabou. Precisamos conhecer um outro nome técnico também, que é o conjunto das partes. Se a questão falar para você em conjunto das partes, ele está falando do conjunto que é formado por todos os subconjuntos. Então, se eu for capaz de pegar todos esses subconjuntos aqui, ó, e formar um conjunto grandão, com todos eles dentro, eu digo que nós formamos o conjunto das partes de B. E se eu te perguntar quantos elementos tem o conjunto das partes de B, tu vai falar 8. Afinal, B possui 8 subconjuntos. Tranquilo? Então, vamos guardar essa informação, colocar no teu resumo bonitinho o que é conjunto das partes. Conjunto formado por todos os subconjuntos. O que é um subconjunto? Um conjunto que é formado por elementos de um outro conjunto maior, tá? Quantidade de subconjuntos, sempre 2 elevado a n. Guarda isso na tua cabeça. Vai anotando, vai colocando no teu resumo, que isso vai ser importante para a gente resolver questões depois. Renato, dá para fazer operações entre conjuntos? Claro que dá. Só que ninguém vai fazer soma entre conjuntos, ninguém vai fazer multiplicação ou divisão entre conjuntos. A primeira operação que eu preciso que você entenda é a união entre conjuntos. Então eu te dei 2 conjuntos aqui e nós vamos tentar fazer a união entre 2 conjuntos. E aí, gente, eu preciso que você guarde essa informação. União dá a ideia de juntar os elementos. Então, se eu quero pegar o conjunto A e o conjunto B e unir, o que eu quero fazer é juntar os seus elementos. Tranquilo? A linguagem simbólica vai usar o uzinho para representar a união. Vou sair da tua tela aqui rapidão para você concentrar, focar no que eu vou fazer. Olha só, nós temos aqui, ó, a união entre 2 conjuntos, união. Então eu quero fazer A unido B. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui para mim, primeira coisa que eu preciso que você entenda para mim, quando eu faço a união entre 2 conjuntos, eu não preciso escrever os elementos repetidos. E guarda isso, não preciso escrever os elementos repetidos. Então, se ele apareceu 2 ou 3 vezes, eu não reescrevo, escrevo só uma vez. Então, olha só, quem vai ser A unido B? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Já botei os elementos de A, agora eu vou botar os elementos de B. Quem são os elementos de B? Tu falou 4 já está aqui, não vou botar. O 5 já está aqui, eu não vou botar, só vou botar o 7 e o 8. Então, se atentem a isso, na união eu não preciso reescrever os elementos, Veja que no exemplo que eu coloquei para você, eu coloquei em ordem crescente. Isso não é obrigatório, é só uma questão didática, nos livros sempre está assim, em ordem crescente. Mas não é uma obrigatoriedade, tá? Poderia botar fora de ordem aí, mas eu prefiro ficar mais bonitinho. Vamos ver agora a outra operação aqui entre conjuntos. A outra operação que você precisa conhecer é a interseção entre conjuntos. Intersecção. O que é a interseção entre 2 conjuntos? Agora, quando eu falar em interseção, você não vai tratar de juntar os elementos. Você vai tratar de procurar para mim
quais são os elementos que estão em ambos, quais são os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, ó, aqui, ó, eu quero saber a interseção B. Atenta comigo. Quem são os elementos que estão nos dois? Deixa eu botar de vermelho aqui para ficar bem rubro-negro. Quem são os elementos que estão nos dois conjuntos? Tu vai falar, Renato? O 4 e o 5, ele pertence tanto ao A quanto ao B. Logo, eles são elementos comuns. E se eles são elementos comuns, eles têm que compor a nossa interseção. Exatamente, é isso, gente. Interseção é o que está nos dois. Se está nos dois, compõe a nossa interseção. Guarda isso na tua cabeça, não esquece. Interseção é o que está nos dois. Se interessa aos dois conjuntos, se pertence aos dois conjuntos, nós estamos falando de interseção. Olha só, vem para cá. Agora, eu quero falar para você de uma outra operação. Essa outra operação é a diferença. Diferença entre conjuntos. A diferença, eu vou colocar a palavra-chave para você. É a ideia de exclusivo. Exclusivo. E simbolicamente a gente vai usar o menuzinho mesmo na matemática que a gente usa desde sempre. Então, ó, se eu falar que eu quero A menos B, é diferente de eu falar que eu quero B menos A. Então já entenda isso. A menos B não é o mesmo conjunto de B menos A. Não é a mesma coisa. O que vai ser A menos B, Renato? A menos B será os conjuntos, os elementos, o conjunto que vai ser formado pelos elementos que são exclusivos de A, ou seja, são de A e não são de B. Quem são esses elementos? O 1, o 2 e o 3. Quem é B menos A? São os elementos exclusivos de B, o 7 e o 8. Tranquilo? Então espero que você já tenha compreendido para mim aqui o que vem a ser a união e o que vem a ser a interseção. O que vem a ser a união, a interseção e a diferença entre dois conjuntos. Quero deixar uma formulazinha aqui para você que é muito importante, muito importante. Você vai olhar às vezes para uma questão e vai estar assim, ó, um exemplo. Seja o conjunto A que tem 20 elementos e o conjunto B que também tem 20 elementos. Se eu unir esses dois conjuntos, eu vou ter quantos elementos? Aí tu fala, um tem 20, outro tem 20, unir vai dar 40. E tu vai ver que não é o que acontece aqui, porque existe uma fórmula para isso. Eu vou escrever para você. Olha só. A fórmula é a seguinte. O número de elementos de A unido B é sempre igual a número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Ficou apertadinho aqui, mas é pra gente, por uma boa causa, é pra gente usar bem o nosso espaço aqui, ó. Então veja, gente, se eu quisesse saber nessa condição aí, quantos elementos tem A união B? Quantos elementos eu tinha em A? Em A eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quantos elementos eu tinha em B? Em B eu tinha 1, 2, 3, 4 elementos. 4 elementos. Quantos elementos eu tenho na interseção aqui, ó? 2 elementos. Quando eu faço essa conta, 5 mais 4 dá 9, menos 2 dá 7. Se você olhar lá para o A unido B, você vai perceber que realmente o número de elementos de A, o número de elementos em A unido B é 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? Então, vimos aqui uma parte introdutória sobre operações de conjuntos. Aprendemos o que é união, aprendemos o que é interseção, aprendemos o que é diferença, aprendemos uma formulazinha nova e aí a gente vai caminhar para a próxima parte do nosso assunto. Vamos representar agora essa historinha dele, esses dois conjuntos em um diagrama. Eu vou colocar aí o diagrama de Venn e veja que esses dois diagramas estão entrelaçados, tá? Um dentro do outro, porque eles têm elementos em comum. Então eu vou dizer pra gente, ó, que esse aqui, ó, é o nosso conjunto A. Esse aqui é o nosso conjunto B. Os elementos que você colocar aqui nesse meinho, nesse miolo, serão os elementos que estarão em A, interseção B. Os elementos que você colocar nesta fatia aqui, ó, tem que ser os elementos que são exclusivos de A, exclusivos de B, ou seja, B menos A. E nesta fatia aqui, ó, você coloca para mim os elementos que são exclusivos de A. Então, olha só, vamos começar a botar elemento aqui dentro. Quem é que vai ficar aqui no meio? A interseção B. É o que tem nos dois, né? O que é comum aos dois conjuntos, o 4 e o 5, o 4
e o 5. Então aqui, ó, o 4 e o 5 já está aqui no miolo. Então eu já identifico que o elemento 4 e o elemento 5, eles são comuns a esses dois conjuntos. Quem que falta no conjunto A? O A é essa bolota toda. Tudo que tiver aqui dentro, ó, tudo que tiver dentro dessa bolota é elemento de A. Só que eu olho para A tem que ter os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E por enquanto só tem o 4 e o 5. Então está faltando o 1, o 2 e o 3. Já no conjunto B, está faltando o 7 e o 8 para completar. Então tudo que tem aqui é de A. Tudo que tem aqui do outro lado, ó, tudo que tem aqui, ó, é elemento de B. Então é isso que eu quero que você entenda. Já esses elementos que estão aqui no miolo, eles são elementos comuns a A e a B. São elementos que pertencem a ambos os conjuntos, perfeito? Então, representamos em forma de diagrama. Se eu junto tudo isso, se eu junto todos esses elementos, eu encontrei A união B, tranquilo? Então é isso que eu preciso que você decore esses lugares. Ó, aqui é A menos B, aqui é B menos A, aqui é a interseção B, porque a gente vai usar muito isso lá na resolução das questões. Caminhando aqui, vamos agora entender esse diagrama que está colocado aqui para vocês. Eu tenho aqui o A, o B e o C, né? Essa parte aqui, se você lembra do que eu acabei de te falar, isso aqui é se eu chamar esse conjunto é A, então aqui é A menos B. Esses elementos aqui, ó, eles representam B menos A. Já esses dois bichinhos do meio, eles representam A interseção B. E se eu juntar todo mundo, eu tenho a união entre eles. Eu tenho A união B. Perfeito, galera? Então, vimos aqui de forma rápida, mas de forma importante, os tópicos mais importantes de conjunto. E eu digo que você precisa dessa parte aqui para a gente começar a caminhar. Claro, a gente aprende muito fazendo questões, mas não tem como você começar a fazer questões se você tem um conhecimento mínimo de cada assunto. E aí o resto a gente vai aprendendo aí. Em cada questão eu te dou um bizu, cada questão eu te dou uma dica, e assim a gente vai dominar todo o conteúdo para a gente se dar muito bem aí no dia do vestibular. Então olha só, vamos partir para a parte mais importante de tudo que a gente faz aqui. A parte mais importante não é a teoria, porque quem tem que saber teoria sou eu que tenho que dar aula. Você tem que saber acertar questões. O teu objetivo é colocar a bolinha no lugar certo. E para isso você precisa praticar, você precisa treinar. Não é assistindo aula que você vai aprender tudo. A aula é só parte, eu só dou a minha contribuição muito pequena aqui em tudo para você. O resto é contigo, você precisa sentar, pegar a listinha de exercícios que tem em cada aula aqui, tentar fazê-las. Tenta até você conseguir fazer. Se você não conseguiu, tem lá embaixo a solução para você. Você confere, se orienta, qualquer coisa manda mensagem para o professor e a gente vai se ajudando aí, porque o importante é que você aprenda. Então vem comigo, vamos para a nossa lista de exercícios. Questão de número 1 está na tela de vocês e ela diz assim, ó. Seja x e y números naturais, tais que os conjuntos 1, 4, 5, x, y, 1 sejam iguais. Então, podemos afirmar que... Então, vou sair da tua tela aqui para você concentrar no que eu vou fazer. Olha só, questão de número 1, ele está dizendo que esses dois conjuntinhos que ele está te dando precisam ser iguais. Então, ele está te dizendo que esse conjunto que tem o 1, o 4 e o 5 tem que ser exatamente igual ao conjunto que tem o x, o y e o 1. Então, presta muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Qual a condição para que dois conjuntos sejam ditos iguais? Para que dois conjuntos sejam ditos iguais, eu só preciso que esses dois conjuntos tenham os mesmos elementos. Isso mesmo, é preciso apenas que eles tenham os mesmos elementos. Então, quando eu olho para esse conjunto, eu já vejo que o 1, que está aqui, ó, ele já está também aqui. Aí eu olho, então aqui tem que ter o 4 e o 5. Pode ser que isso seja assim, ó, 4, 5 e 1. Nessas condições, eu estou dizendo que o x é o 4 e que o y é 5. Perfeito? O x é 4 e o y é 5. Mas também pode ser o contrário. Pode ser assim, ó, 5, 4 e 1. Esses conjuntos continuarão sendo iguais, ainda que eu mude a ordem, porque a ordem dos elementos dentro de um conjunto não importa. Então veja, galera, veja, eu não posso afirmar quanto é o x e nem posso afirmar quanto é o y, eu não sei exatamente. Tem uma dúvida aí, e quando resta dúvida eu não posso afirmar, beleza? Não posso afirmar.
Então olha para a letra A. X é igual a 4 e Y é igual a 5. Ele está afirmando com toda certeza exatamente aquilo que nós estamos duvidando. Então tá errado. A letra B está dizendo que o X é diferente de 4. Tu fala, não, o X pode ser que seja 4. Pode ser. Então eu não posso afirmar que ele é diferente. A letra C está dizendo que o Y é diferente de 4. Não, tem sim como o Y ser 4. Então tá errado. A única certeza que eu tenho, gente, absoluta na nossa vida aqui é que o X mais o Y, independente de ser aqui ou de ser aqui, ó, aqui dá 9 e aqui também dá 9. Então a soma entre eles com certeza é 9. Por isso, nossa resposta aí, na letra D, marcou, ganhou. Letra E diz que o X é menor que o Y. Não. Se aqui sim ia bater, mas aqui não bate. Ó. Aqui o X é maior que o Y. Letra E está errado. Então é só uma questão de atenção, de concentração, de dedicação, de olhar para a questão acreditando que você pode sim acertar. É isso que você tem que fazer. Programe sua mente a partir de hoje em acreditar que você vai acertar. Porque se você olhar sempre para as questões achando, eu não sei, eu não consigo, eu não sei matemática, eu sou ruim de matemática, meu pai é ruim de matemática, minha mãe é ruim de matemática, meu cachorro é ruim de matemática, então lá em casa todo mundo é ruim de matemática, eu tenho que ser ruim de matemática. Não, não é assim. Não estou dizendo que você tem que gostar disso aqui, eu estou dizendo que se você acredita que isso faz parte do teu sucesso futuro, da tua aprovação, para que você possa entrar na faculdade e fazer aquilo que você sonha, se você acredita que isso faz parte da realização do teu sonho, você tem que se dedicar a isso aqui. Eu estou aqui tentando fazer o melhor, trazer o melhor para você, mastigar o conteúdo o máximo que eu posso, para que nesse pequeno intervalo de tempo da nossa aula eu consiga enriquecer você muito de conhecimento, beleza? Para que logo logo você esteja rico de dinheiro, tranquilo? Então, questão número 1 da nossa listinha resolvida com sucesso. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Vou botar na tua tela. Tá aí, ó. Questão de número 2. Essa aí é legal. O diagrama que está sombreado, conjunto A união B menos A interseção B. Então, vou sair aqui rapidinho. Olha o que tem aí para vocês. Veja esse conjunto aqui. Vamos começar por esse aqui. O que eu te falei que esta fatia aqui representa? Essa fatia representa A menos B. Essa fatia representa B menos A. E essa fatia representa A interseção B. A menos B, B menos A e A interseção B. Nenhuma dessas é o que ele quer. Aí tu fala, Renato, como que eu representaria A união B? Se fosse A união B, gente, estaria tudo pintado assim, ó. Tudo pintado. Se tiver tudo pintado, as duas bolas tudo pintadas, nós estamos falando de A união B. Só que não estava tudo pintado. Não estava tudo pintado. Ele tirou, ele apagou, ele subtraiu o miolo. E o miolo é A interseção B. Então veja que é exatamente isso que ele fez. Ele pegou as duas bolotas e ele não pintou tudo. Ele só pintou esta beirada desse lado e esta beirada desse lado. Renato, mas eu percebi que esse A unido B subtraído do A interseção B é exatamente a mesma coisa que A menos B unido a B menos A, porque seria o que nós teríamos aqui, ó. Aqui é A menos B e aqui é B menos A. Realmente, é a mesma coisa. Então, as duas expressões aqui, essas duas expressões que eu coloquei para vocês, tanto a que ele tinha dado na questão como a que nós observamos, elas têm o mesmo valor matemático. Então, vamos marcar nossa questão, fazer aquilo que a gente gosta de fazer, marcar a questão certa, a letra A. Então, galera, uma questãozinha tranquila, uma questão que você vai ganhar tempo, e ganhar tempo na prova é fundamental. Se você consegue fazer uma questão de matemática em 30 segundos, como a gente faria essa aqui, feliz da vida, eu fico muito feliz. Por quê? Porque você vai ganhar tempo para você trabalhar. Eu digo, gente, que na prova, grande parte das questões você não vai saber fazer de cara. E é nessa questão que você vai dedicar o seu tempo. Porém, se você chegar no final e não tiver tempo para você dedicar para ela, você vai fazer o quê? Chutar. Então é importante que você exercite tanto as coisas que chegue ao ponto de as questões você olhar aqui e falar, opa, essa aqui, letra A, ganhei minutos preciosos aí para eu trabalhar nas questões lá na frente, seja ela de matemática, de história, de química, de biologia, mas são aquelas questões que você terá mais dificuldades, isso é certo que terá. O que importa é que no final você tenha tempo para trabalhar nessas questões e não seja simplesmente obrigado a chutá-las, tá? Então pensa nisso. É para isso que a gente está treinando aqui,
para que a gente consiga fazer rápido, não só conseguir fazer, porque não adianta você fazer a questão em 20 minutos, isso não é inteligente da nossa parte, tá? A gente tem que saber fazer rápido, tranquilo? Então, essa foi a nossa questão de número 2, vamos para a próxima, vem comigo, olha aí, essa aqui é legal, essa é boa. Olha só, dados dois conjuntos A e B, onde A interseção B é o conjunto BD, A união B é igual a B, C, D, E, e B menos A é só o elementozinho A. O conjunto B é igual. Cara, quando tu olha uma questão dessa na tua prova e você não tem o domínio de conteúdo, tu começa a pensar, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer, vou ficar doido. Não, cara, é só você começar a colocar as tuas informações no papel. Começa a botar no papel que tu vai ver como as coisas vão fluir. Beleza? Vou sair aqui um pouquinho. Ó pra cá. Tem as duas bolotas, que eu já te apresentei, que é o diagrama de Venn. E o que eu falei pra ti? Se eu chamar esse conjunto de A e esse conjunto de B, esta beirada, somente a beirada, quando eu falo a beirada, é isso aqui, ó. Esta beirada aqui, ó. Esta beirada, ela representa a parte que é A menos B. Esta outra beirada, ela representa B menos A. Este miolo representa A interseção B. E eu quero que você concentre aqui comigo, que você coloque agora sua vontade de acertar, sua vontade de ser aprovado, coloque na caneta agora. Olha só, se ele falou que A interseção B é o Bzinho e o Dzinho, eu vou colocá-los aqui, Bzinho, Dzinho. Ele está falando aqui, ó. Então essa informação nós já fizemos uso. Ele está falando, vou pular isso aqui, vou botar B menos A, só tem a letrinha A. Então B menos A, esse pedaço aqui, só tem a letrinha A. Já ele falou que A união B tem que ter A, B, C, D, E. Eu falo, opa, nisso aqui tudo que é a união tem que ter o A, o B, o C, o D e o E. E não tem todas ainda, só tem o A, o B. Então como eu tenho que botar o C, tem que ser aqui, eu não posso botar aqui. O D tá aqui e o E tá aqui. Pronto, tá aí. Chegamos ao nosso diagrama completo, ó. Já tenho todo mundo ali. Na união tem quem? Se eu juntar todos, A, B, C, D, E. Em A interseção B, que é o miolo, o B e o D. Em B menos A tem só o Azinho. A menos B, se eu quisesse saber, teria só o C e o E. Mas não é isso que ele quer saber, filho. Não é isso. Se liga na pergunta. Quais são os elementos do conjunto B? Muita atenção. Quem é que está dentro do conjunto B aqui, filho? Conjunto B tem os elementos o Azinho, o Bzinho e o Dzinho. Então, a gente vem aqui, responde letra C, ganha esse ponto precioso. Entende? Então, é isso que você tem que fazer. Ter fé, né? Começar a arriscar, começar a fazer bolota. Mas o que vai me dar confiança, Renato? O que vai fazer com que eu tenha confiança na hora da prova? Exercitar muito. Quando você já fez muito, quando você se deparar com a questão, você já sabe o que fazer. Se ele te perguntasse quem são os elementos do conjunto A, aí nós teríamos o C, o D, o E, tem o B também, né? O B, o C, o D e o E. Teria a resposta aqui, ó, na letra D, mas não é isso que ele queria. Deus me livre de marcar isso, tá? Então, mais uma questão resolvida. Não julgo uma questão difícil, dava assim para você fazer com extrema facilidade na hora da sua prova. Tranquilo? Vamos para a próxima? Bota a próxima na tela aí. Olha só, a questão diz assim, ó. Os conjuntos x e y são tais que x é o conjunto 2, 3, 4, 5 e o conjunto x unido y tem esses elementos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É necessariamente verdade que... E aí ele vai começar... Veja que ele te deu o conjunto x, beleza? Te deu o conjunto x unido y, beleza? Mas ele não te deu y. E quando eu olho para o y, eu penso assim. Esse número 1, ele saiu de onde? Ele saiu do x ou saiu do y? Eu falo, esse 1, como ele não está no x, obrigatoriamente ele tem que ter nascido do y. E esse 2, ele veio de onde? Esse 2, pode ter sido que esse 2, ele só estava no x e por isso ele veio para a união, mas também pode ser que esse 2 estava em ambos os conjuntos e aí eu coloquei só uma vez. Eu falo, o 2 é uma possibilidade. Eu não tenho certeza, mas pode sim ser que o 2 esteja aqui. O 3 é a mesma coisa. O 3, ele está no x. Então eu não sei se ele é originário dos dois conjuntos ou só do x.
O 4 que está aqui, ó. O 4 também é a mesma história. Ele pode ter vindo dos dois ou ter vindo só do x. O 5, Renato. O 5 também, a mesma história. É uma dúvida para mim. Eu não sei se ele estava nos dois ou se ele só estava em um. Já o 6, não. O 6 é uma certeza que ele veio de onde? Do y, porque ele não está no x. Então, se ele nasceu na união, ele tem que ter vindo de alguém. E se ele veio de alguém que não foi o x, tem que ter sido o y. Então, esses dois elementos aqui, gente, eu tenho certeza absoluta que eles estavam no conjunto y originário. Porém, os elementos 2, 3, 4 e 5 eu não sei. É possível que sim, mas também é possível que não. Então, nada eu posso afirmar sobre eles. A letra A está dizendo que o conjunto formado pelos elementos 1, 6 está contido em y, ou seja, é subconjunto. Concorda comigo? Claro. Se os elementos 1, 6, eles estão com toda certeza no meu conjunto y, logo o conjunto formado por eles é um subconjunto, ou seja, está contido em y. Porém, a letra B está dizendo que o conjunto y é exatamente esse. Então eu não falo, não, eu não sei. Esses aqui eu não sei se estão ou não estão. E aí ele começa a fazer um monte de afirmação ridícula, dizer que x interseção y é 2, 3, 4, 5, eu não sei disso. A letra D, x está contido em y, não tem como saber. 4 pertence a y, não sei, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Então veja, claro, toda questão tem que ter 5 alternativas. Depois que tu já achou a certa, as outras tu já sabe que está errada, entendeu? Então é isso, você não está atrás da errada, você está atrás da certa. Achou a certa e tu tem a convicção de que a letra A está certa, é difícil às vezes tu justificar porque a outra está errada, porque a outra está errada, está errada. Marca aquela e vai para o abraço. Claro que eu aconselho você dar uma analisada em cada um, tá? Beleza? Então, fizemos aí mais uma questão. Eu acho que não teve grandes dificuldades para a resolução dessa questão. Você teria tranquilamente facilidade para resolvê-la. Vou para mais uma? Bota mais uma na tela. Essa aqui, gente, vamos agora com muita calma nessas questões. Muita calma. Para um pouquinho. Ó, toma um copo d'água, ó. Vou tomar um copo d'água. Respira, respira, porque eu acredito muito nessas questões na tua prova. E seja ela no Enem, seja na UE, seja na UFAM, são o modelo de questão mais cobrado em vestibular, em concurso público. Então você tem que dominar esse universo de questões, você precisa dominar. E nós temos 3 questões aqui que nós vamos fazer com a maior tranquilidade para que você realmente compreenda, beleza? Então agora eu vou sair da tua tela para que você veja só a questão para você concentrar aqui. Olha só. Em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, verificou-se que 100 alunos gostam de estudar português, 150 alunos gostam de estudar matemática, 20 alunos gostam de estudar as duas disciplinas e 110 não gostam de nenhuma dessas duas. Quantos foram os estudantes entrevistados? Então, olha só. A primeira coisa que tu vai pensar é preciso construir esse diagramazinho aí. O diagrama de Venn tem as duas bolotas. Por que eu estou botando duas bolotas? Porque eu já vi que a minha questão está tratando de 2 conjuntos. Quem são esses conjuntos? O conjunto daqueles que gostam de matemática e o conjunto daqueles que gostam de português. O conjunto daqueles que gostam de matemática, a questão enunciou para ti. Ele falou assim, ó, pessoas que disseram gostar de matemática são 150. Então, matemática tem que ter 150 elementos. Já as pessoas que gostam de português são 100 alunos. 100 disseram gostar de português. Mas veja, ele disse que tem 20 alunos que gostam das duas. E onde que as pessoas que gostam das duas eu tenho que botar aqui no meião. Esse meião estão as pessoas que gostam das duas, que gostam tanto de matemática quanto de português. E ele também fala que tem 110 que não gostam de nenhuma dessas duas. Então eles estão dentro do nosso universo, essa caixinha é o nosso universo, mas eles estão fora de português e fora de matemática. Então aqui 110. E eu quero que você faça essa continha comigo. A gente sabe, gente, que aqui dentro tem que ter 150 elementos. Como já tem 20, você vai fazer uma subtração simples, 150 menos 20, e vai encontrar 130 aqui. Ó. O que esse 130 representa para a gente? Esse 130 representa exatamente aqueles elementos que gostam apenas de matemática. Ou seja, na entrevista tiveram alguns que disseram, eu só gosto de matemática. Tiveram uns que disseram gostar de português também. Quantos disseram gostar somente de português? Então, pega os 100 menos os 20. Aí vai ficar 80. Então, esses caras aqui, ó, eles gostam somente de matemática. Esses caras gostam das duas. Esses caras gostam só de português. Esses caras não gostam de nenhuma. E a pergunta da questão é,
quantas pessoas foram entrevistadas. Então, galera, depois que tu preencheu todo esse diagrama, que tu já fez toda a historinha, cara, agora ficou fácil. O que ele te perguntar, tu responde. Se ele te perguntou quantas pessoas foram entrevistadas, tu vai somar para mim. Ó. 130 com 20 dá 150, com 80 dá 230, com 110 dá 340. Então eu te digo que 340 pessoas foram entrevistadas. Resposta letra B, marcou, ganhou. Renato, e se a pergunta fosse? Pergunta agora eu vou mudar, vou inventar a minha questão. Quantas pessoas entrevistadas disseram gostar apenas de matemática? Apenas de matemática, 130. Quantas das pessoas entrevistadas disseram gostar apenas de português? 80. 80 disseram gostar apenas de português. Das pessoas entrevistadas, quantas disseram não gostar de matemática? Quem que não gosta de matemática, gente? Esses 80, eles não gostam de matemática porque eles gostam somente de português. Esses 110 não gostam de nada. Então, esses 190 não gostam de matemática. Então, dentro dessa tabelinha tem várias informações e você precisa interpretá-las para mim. Mas nesse caso, marcamos ali letra B e ganhamos mais uma questão. Agora nós vamos fazer mais uma questão desse assunto, porém com um nível um pouquinho maior de dificuldade. Olha só. Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, então o que marca essas questões, gente, é a palavra pesquisa. Ah, foi feita uma pesquisa sobre a preferência entre dois tipos de coisa, três tipos de coisa. Então esse é o marco dessa questão. Para o consumo de dois produtos, foram entrevistados 970 pessoas. Então nessa questão, ele já me dá a quantidade total de pessoas entrevistadas. Ele já falou, então não é isso que eu quero saber. Dessas, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consumem nenhum desses produtos. O número de pessoas que consomem os dois produtos. Olha só, o que ele quer saber são as pessoas que consomem os dois. É aquele miolinho, aquela interseção? Vamos lá. De novo tem a história do diagrama. Então tem um produto A, tem um produto B. A grande diferença agora é que o nosso universo a gente já sabe, que são 970. Vou sair da tua tela, dá licença aqui. Vou embora. Ó, aqui ó. Então, ó, esse miolinho é o que eu quero saber. Como eu não sei, eu vou botar X. O conjunto A, ele disse que são 525 pessoas. 525. O conjunto B é formado por 250 pessoas. E o conjunto nenhum, que não consome nada, nenhum desses produtos, são 319, igual como era naquela hora. A diferença é que naquela hora a gente tinha um númerozinho aqui do meio. E agora eu não tenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim. Naquela hora a gente pegava esse número e subtraía desse. Só que como não tem um número ali, eu vou botar 525 menos X. Já aqui do lado vai ficar 250 menos X. Beleza? 250 menos X. Renato, e agora o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? Olha só o que eu vou te ensinar. Tu vai ter que... Naquela hora, lembra que a gente somou o número que estava aqui na questão anterior? Somei esse, com esse, com esse, com esse aqui. E aí nós encontramos o total de pessoas entrevistadas. É a mesma coisa. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter que igualar a 970. É isso que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui para ti, ó. 525 menos X, mais 250 menos X, mais 319 é igual a 970. Olha só, gente. Tem um menos X aqui, tem um X bem aqui, ó. 525 mais 250 mais 319 dá 1094. Vamos fazer a continha aqui no canto para a gente não errar. 525 com 250 com 319. Vem comigo. 5 mais 0 dá 5, mais 9 dá 14. Vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8, mais 1 dá 9. 5 mais 2 dá 7, mais 3 dá 10. Beleza, eu estava certo. Deu 1094. Menos X igual a 970. O que tu acha de eu jogar esse 970 para esse lado e esse menos X para o outro lado? E aí eu vou ficar com 1094 menos 970 igual a X. Logo chegamos à conclusão de que X é igual a 124. Ou seja, 124 elementos optaram pelas duas coisas.
Então veja que a questão deu uma dificultada. Sim, concordo com você, mas é um modelo muito clássico, gente. Você tem que decorar essa estratégia. Renato, tem um jeito mais fácil de eu fazer? Eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Eu quero que você entenda. Quando a gente fez aqui na fé, fazendo cálculo por cálculo, a gente observou que a gente já chegou a esse número aqui, 1094. De onde que surgiu esse número 1094? Do somatório desse cara com esse cara com esse cara, não foi? Então eu somei aqueles números e aí depois eu subtraí do 970. Eu vou tentar te dar uma maneira para te enxergar isso aqui. Ó. Lá na minha pesquisa eu tenho um total de quantas pessoas? Um total de 970, beleza. O conjunto A, ele me disse que era formado por 525. O conjunto B era formado por 250. E o conjunto nenhum, que são os caras que não votaram em ninguém, que não escolheram nada, são 319. Quando eu somo isso aqui, o que tu esperava que acontecesse? Que quando eu somasse, iria dar o 970, afinal vai dar o total de votos. Não. Quando eu somo dá 1094. Aí tu fala, Renato, por que isso aconteceu? Como é que tem 1094 votos se só tem 970 pessoas entrevistadas? Só tem um motivo que justifique isso, gente. Tiveram pessoas que votaram nas duas coisas. E são essas pessoas que eu quero saber. São o número de pessoas que consomem os dois produtos. Isso é o subtraído 970, ó, que dá os 124 rapidão, sem preencher bolota, sem fazer muita conta. Então, é um modelo de questão que você tem que conhecer. Caiu recentemente na prova da Universidade Federal uma questão muito parecida com essa. Então, se você já tinha feito uma questão, não teria como você ter errado. E eu acredito muito nessa questão esse ano. Então, você tem que colocar a mão na massa, treinar, praticar, fazer, tentar fazer sozinho, depois pegar a listinha que está aí para você fazer, para que você tenha resultado lá na tua prova. Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Fala comigo, fala comigo. Então, olha só. Vamos para a próxima questão aqui. Agora, aqui, ó, nossa próxima questão. E agora, Renato? O que tem de diferente nessa questão? Agora, galera, agora o bicho é um pouquinho pior. Agora é um pouquinho pior. Por que pior, Renato? Porque agora são 3 conjuntos. Tem um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Tu fala, não tô vendo dificuldade, Renato. Quando tinha dois conjuntos, eu botava 2 bolotas. Quando tinha 3, eu vou botar 3 bolotas. Eu falo, porra, isso aí mesmo, pô. Se tu pensou nisso aí, show de bola. Sai da tela de vocês, ó. Pronto. Olha só. Vou colocar aqui o nosso diagrama com 3 bolotas. Nosso diagrama tá na tela de vocês com 3 bolotas. Agora, eu tenho aqui um conjunto A, tenho um conjunto B e tenho um conjunto C. O conjunto A, ele diz que tem 65 elementos. O conjunto B, ele diz que tem 42 elementos. Já peguei essa informação, já peguei essa. O conjunto C, ele diz que tem 42 elementos. Já fiz uso dessa. Qual é o bizu agora, Renato? O bizu é tu começar a preencher do miolo. Tá aqui, ó, desse miolo. Esse miolo aqui, se você observar, é a parte dos 3 conjuntos. E dos 3, ó, são 8 pessoas. Então já fiz uso dessa informação. Olha só, essa partezinha aqui, gente, essa partezinha, ela representa a interseção do conjunto A com o conjunto B, como era anteriormente, quando só tinha 2. A com B, A e B, ele diz que tem 20 pessoas que assistem A e B. Então aqui dentro eu tenho que botar 20 pessoas. Como já tem 8, eu só vou botar o restante. Só 12, só completo, né? Para não bagunçar. Essa fatia que eu estou riscando para você agora, essa fatia, ela representa a interseção do conjunto A com o conjunto C, que é o de baixo. A e C tem que ter 25 elementos. Como já tem 8, eu só vou botar 17, perfeito? Botei 17 elementos. Já nesta outra beirada, esta outra fatia aqui, ó, isso aqui representa a interseção do conjunto B com o conjunto C. E B com C tem 15 elementos. Como já tem 8, só me faltam 7. Perfeito, tranquilo, show de bola. Então, ó, já tá quase tudo preenchido. Já tá quase tudo, já tá faltando um númerozinho aqui nesses cantinhos, ó. E são esses números desse cantinho que tu tem que achar para mim, ó. Esse número daqui, esse número daqui e esse número daqui. Vem com calma, tá? Vamos junto, vamos voltar. Olha só. Nesse conjunto aqui, gente, no conjunto A, a questão enunciou desde muito cedo para você que teria que ter 65 elementos.
Então, somando todos os números que estão dentro de A, tem que totalizar 65. 12 com 8 dá 20. Com 17 dá 37. Para 65 dá 28. Dentro do conjunto B, tem que totalizar 42. 12 com 8 dá 20. Com 7 dá 27. Para chegar no 42, me faltam 15. Pode somar agora aqui como vai dar 42. Agora, dentro do conjunto C, tem que ter 42 elementos. Então, ó, dentro dessa bolota C aqui, ó, tem que ter 42. Vamos somar os que já tem. 17 com 8 dá 25, com mais 7 dá 32. Para 42 só me faltam 10. Só faltam 10. Beleza. Vamos agora somar. A gente sabe que a quantidade universal, a quantidade de pessoas pesquisadas é 120. Vamos somar os números que já estão dentro. Os números que já estão dentro, tá? Cada número desse aqui tem uma representatividade. Se eu somar os números que já estão dentro, vamos comigo, ó. O 28 com 12 deu 40, né? 40. 40 com 8 dá 48. Com 17 dá 65. Eu nem precisava ter feito essa conta porque esses números têm aqui, 65. Vamos somar esses três que estão faltando. 15 com 7 dá 22. 15 com 7 dá 22. 22 com 10 dá 32. Tem um erro por aqui. Vamos contar onde é que está o erro. Vamos com o tio contar o erro? Aqui, ó. Vamos contar o erro. No conjunto A tem que ter 65. Beleza. No conjunto B tem que ter 42. 12 com 8, 25. Com 7, 32. 32, 12 com 8, 12 com 8 dá 20. Com 7, 27. 27 para chegar em 42 realmente dá 15. 17 com 8 dá 25. 25 com 7 dá 32. Com mais 10, 42. 42, 65. Tá errado. Bora lá, bora com calma, Renato. 25 aqui. 15 aqui. 20 aqui. 65. Cadê o erro? Então tá na tela de vocês a nossa próxima e última questão da aula de hoje. Renato, o que tem de diferente nessa questão aí das anteriores? O que mudou agora? Vamos ler a questão. Em uma pesquisa, a palavra-chave, já falei para você, com 120 pessoas, verificou-se que 65 pessoas assistem o noticiário A, beleza. 45 assistem o noticiário B, beleza. E 42 assistem o noticiário C. Ah, Renato, agora tem 3 conjuntos? É essa a diferença? Exatamente. Essa é a diferença. E aí ele vai dizer quantos assistem ao noticiário A e B, A e C, B e C, e quantos assistem aos 3 noticiários. O que você vai fazer agora? Você vai construir um diagramazinho igual como nós fazíamos anteriormente, porém agora com 3 bolotas. Perfeito? Então deixa eu sair aqui. Sair. Vamos agora fazer a questão. Olha só. A questão tem que construir esse diagramazinho com as 3 bolotinhas. E aí eu vou colocar na tela de vocês. Primeira coisa, o conjunto A, ele tem que ter 65 elementos. O conjunto B, ele tem que ter 45 elementos. Já o conjunto C tem que ter 42 elementos. E agora, Renato? Primeira coisa que você vai fazer agora, colocar aqui para mim a quantidade de elementos dos 3, os que assistem aos 3. Quantos são? 8. 8 elementos assistem aos 3 noticiários. Esta fatia aqui, gente, essa fatia aqui, ela representa a quantidade de elementos que assistem ao jornal A e ao jornal B. Quantos assistem a e B? 20 elementos. Só que já tem 8 aqui dentro, então só faltam 12. Ou seja, esses 12 caras aqui, o que eles representam para mim? Eles representam aqueles que assistem apenas a e B. Ou seja, eles assistem A e B e não assistem C. Vamos para cá agora. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar bem destacado para você. Pegar azulzinho. Aqui, ó. Esta outra fatia aqui, ó. Esta outra fatia. Ele representa a interseção do conjunto A com o conjunto C. E A e C, a questão está falando em 25 elementos. Como já tem 8 bem aqui, só me faltam 17 para completar 25. 17 para completar 25.
Já vou mudar de novo para ficar bem bonitão. Aqui, ó. Esta outra fatia aqui do nosso diagrama, ela representa a interseção entre o conjunto B, que é o de cima aqui, e o conjunto C. Entre B e C tem que ter 15 elementos. Como já tem 8 aqui dentro, só me faltam 7. Agora nós vamos preencher esses cantinhos aqui, ó. Esse cantinho é fundamental agora para a nossa história. Então, depois que eu preencher isso, tá acabando, prometo. Então, olha só. Dentro do conjunto A, eu tenho que colocar 65 elementos. Como já tem 12 mais 8, dá 20. 20 com 17 dá 37. Para 65, faltam 28. Dentro do conjunto B, tem que ter 45. 12 com 8 dá 20. 20 com 7 dá 27. Para 45, me faltam 18. Dentro do conjunto C, tem que ter 42. 7 com 8 dá 15. 15 com 17 dá 32. Para 42, faltam 10. Então, galera, deixa eu voltar aqui, ó. Olhando agora para o nosso diagrama, você percebe que está tudo preenchido. Coloquei número em todo lugar aí, ficou bonitão, ó. Todo mundo já tem númerozinho e tal. Agora, gente, o que está faltando? Vamos pensar. Em todas as questões que nós fizemos até agora, tinha uns caras que não faziam nenhuma das três coisas, que era um númerozinho que eu botava aqui fora. Será que nessa questão tem? Porque o universo eu já sei que são 120. O que eu vou fazer? Vem. Olha só, o que a gente vai fazer? Se eu somar todos esses números, lá nas nossas questões anteriores é o que eu fazia. Se eu somar todo mundo aqui, ó, se eu somar esse 28 com esse 12, com esse 8, com esse 17, eu nem preciso fazer essa soma, porque eu sei que esse total já está aqui, ó, 65. Então, fora esses 4 que estão aqui, tem 3 números aqui, ó. 18 com 7 dá 25. 25 com 10 dá 35. Com 65 que tinha lá dentro, a gente chegou a 100 elementos, né? Então, dentro das bolotas, nós temos 100 elementos. Mas veja que o nosso universo de pesquisados eram 120. Logo, tem 20 pessoas o que essas 20 pessoas representam pra gente? Aquelas pessoas que não assistem a nenhum desses noticiários, tá? Então agora a gente já preencheu tudo, tá tudo bonitinho. O que ele perguntar da gente, a gente responde pra ele. Por quê? Tá tudo ali já. Qual é a pergunta dele? O número de pessoas que assistem a somente um noticiário, ou seja, exclusivamente um. Esses caras aqui, gente, eles assistem apenas a A. Esses caras aqui assistem apenas a B. E esses carinhas aqui, ó, esses 10, eles assistem apenas a C. Somando esses caras que assistem só A, só B e só C, eu vou encontrar a quantidade de pessoas que assistem apenas um noticiário, que vai totalizar 56. Marquei letra E, ganhei fácil. Renato, e se ele me perguntasse quantas pessoas não assistem a nenhum dos noticiários? 20. Quantas pessoas assistem apenas 2 dos noticiários? Essas aqui assistem apenas 2, essas aqui assistem apenas 2, essas aqui apenas 2. A diferença é que esses caras aqui assistem apenas 2, o A e o B. Esses 17 assistem apenas 2, ao A e o C. E esses 7 assistem apenas 2, ao B e o C. Então, tá tudo ali, gente. Tá tudo agora organizado, tudo bonitão. Então, na questão, tá marcado o nosso gabarito. Acertamos mais uma, fizemos aí várias questões. Agora, galera, agora é com você. Qual é a tua missão agora? Tua missão agora é fazer um resumo de tudo que eu fiz. Tentar refazer as questões que eu fiz. Assiste novamente a aula. Vem pausando o vídeo. O vídeo é curto, gente. É 1 horinha de aula no máximo aqui. O problema é que você tem que dedicar mais de 1 hora. Não adianta tu sair. Ah, Renato, o curso completo vão ter 36 aulas para todo o vestibular. Em 36 horas eu vou sentar e vou assistir tudo. Não, não vai adiantar. Tu precisa sentar, assistir a aula, fazer teu resumo, refazer as questões que eu fiz na aula. Depois tu vai lá, faz a listinha que tá lá, tenta fazer sozinho. Tentou, não conseguiu, confere o gabarito, pega depois a resolução que eu coloquei para você. O que importa, cara, é que você possa desenvolver o teu conhecimento, que só assim você vai ter um grande resultado. Então, galera, finalizo aqui essa aula. Na nossa próxima aula, aula de número 2, nós iremos trabalhar conjuntos numéricos. Espero de verdade, de coração, ter contribuído com você, que você tenha muito sucesso aí nos teus estudos. Forte abraço para você, fique com Deus e até mais. Fui!